It's me, Danilo! Do Dynavision ao Xbox. Design arrojado com a mais alta tecnologia brasileira. Nada é verdade, tudo é permitido, a não ser se tratando de videogame. É mesmo? Não dependa de ninguém nesse mundo, porque até a sua sombra te deixa no escuro. This party's getting crazy. Let's rock. Sega! Galera, tava conversando aqui no grupo e a gente tava lembrando de algumas coisas, assim, o quanto a gente tá ficando velho, né? Eu mesmo essa semana tava lembrando do meu primeiro console, que foi um Atari, né? Saudoso Atari. Quando o mundo inteiro tava esquecendo o Atari, a gente ainda tava comprando Atari. Na verdade, era novidade. E o jogo assim, que mais me marcou foi o Pitfall. Pra falar a verdade, eu tenho até essa fita até hoje lá na casa do meu pai. Tem que achar ela de novo. Entendeu? E era bem legal. Era bem interessante como em poucos pixels você ativava a imaginação, né? Você acabava vendo jacaré, buraco, escorpião em tudo que era lugar, quando na verdade era só alguns quadradinhos ali que te entretinham. Uma coisa bem engraçada. Mas eu queria saber de vocês, cara. Danilo Joker, né? Até o nome curioso, Danilo Joker. Qual foi o jogo que mais te marcou? Rapaz, inclusive eu tô usando, né, assim, camiseta dele, né, no caso. Eu comecei um pouquinho mais tarde, em 94, 93, 94, com o famoso Famiclone da Gradiente Phantom System. E porque eu tinha visto numa locadora um menino jogar Mario Bros 3. Então, assim, me encantou o jogo. Eu falei, caramba, velho, que jogo bonito, que coisa mais legal. Você passar de fase, pulando ali. Eu nunca tinha visto nenhum jogo de plataforma, né? Eu sempre... eu já conhecia jogos antes, né? Porque, assim, teve jogos do Master System de beat'em up, né? Aqueles briga de rua. Eu já tinha visto vários outros jogos antes dessa experiência que eu tive com o Mario, né? Só que jogo de plataforma, o primeiro que eu vi foi Mario Bros 3. E eu fiquei, como qualquer criança na época, eu fiquei atazanando meu pai, falando, compra pra mim jogar. Aí depois de alguns meses ele comprou e colocou aqui na TV, que inclusive era da Gradiente também. E eu joguei Mario vários meses, né? Porque naquela época, não sei vocês, né? A gente tinha poucos jogos, né? Porque muita gente não tem noção, né? Fala assim, os jogos hoje estão caros, mas naquela época também, não era barato. Né? Então, assim, pegava um ou outro jogo, né, pra jogar, mas o que mais me marcou mesmo foi o Mario, né, Mario Bros 3 no Phantom System. No meu caso, eu comecei com Dynavision, como eu falei, ainda no Super Mario Dynavision da Dynacon, esse é bem novinho, lá na década de 90 também. 92, 93, por aí, eu acho. Que eu ganhei então ficava jogando, eu passei de várias fases do Super Mario, então era bem interessante. E depois eu conheci o Nintendo, que aí foi quando eu jogava o Mortal Kombat e o Street Fighter, que eu adorava também, e o Top Gear. Pra mim são esses os principais jogos que eu me recordo muito, que reunia toda a família, jogava com meus primos, era aquela coisa toda, bem legal. O jogo que me marcou quando eu era pequeno foi o Mario também, assim como o Danilo, né? Foi o primeiro jogo que eu joguei, assim, de videogame. Mas eu lembro de jogar. Eu lembro que tinha uma fita ainda de videogame do Nintendo que era Mario International, alguma coisa assim. Tinha todos os jogos do Mario lá desde a época do Phantom System lá. Super Mario All Star. Super Mario All Star, exatamente. Pô, bons tempos. Nossa, joguei muito aquela fita lá. Nossa. E quem disse que eu consegui terminar algum daqueles jogos? Eu terminei com outro só. Não, o Mario Bros 3 também é difícil, viu? Não era fácil, não. Difícil. Pô, o Mario 3 eu zero em meia horinha. Como é que é?
Ah, Bom demais. show de... Moleza. Sem traquinagem, só com coisas do próprio jogo mesmo. Ah, não, isso eu não acredito não. Vai ter que mostrar no canal. Vou fazer uma live, então, só pra botar lá, marcar 30 minutos lá, o speedrun. Ó, Ó. No Super Nintendo, a Denise falou alguns bem marcantes, né? Do Mario, Mortal Kombat, o Street Fighter, que eu gostava do 2. Basicamente, o 2 eu joguei muito, né? E do Super Nintendo também, assim, vale ressaltar os RPGs que o Super Nintendo tinha, né? Tinha os Final Fantasy, tinha o Chrono Trigger, que inclusive quem desenhou os personagens do Chrono Trigger era o Akira Toriyama, né? Que fez Dragon Ball também. Ajudou a produzir os personagens do Chrono Trigger, que, pra quem não sabe, quem desenhou foi o Akira Toriyama, que fez Dragon Quest, fez Dragon Ball, fez... Mas aí vem uma questão disso todo. A gente sempre fica lembrando os jogos antigos, por que foi feito por não sei quem, por que foi o Akira Toriyama, coisa e tal. Mas naquela época eu acho que a gente nem se importava com isso, a gente nem sabia, né? Não, nem sabia. Nem se importava com isso. Não tinha internet pra você ficar sabendo das coisas, né? Não, a gente escolhia jogo pela capa, né? A capa era bonita, ia lá, pegava o jogo pela capa bonita e jogava. Isso aí, às vezes, é fator Brasil, né? Porque lá fora devia ter um certo reconhecimento. Ah, com certeza. Mas pegava o jogo mais por diversão mesmo. Tipo, Street Fighter e Mortal Kombat são jogos de lutas. Então a gente pegava e duelava. Pegava eu e um primo e a gente ia lá, pelos comandos que a gente sabia, escolhia lá qualquer um dos competidores que tinha lá, botava o nome e saía jogando. Eu não sei se a galera não sabe a facilidade que hoje em dia tem esses detonados na internet, né? Tipo, nossa, eu acho você ficava às vezes uma vida num jogo lá e não passava nunca da fase. É verdade. Eu não sei com vocês, mas comigo eu tinha um famoso dilema das locadoras. Acho que o primeiro videogame que eu comecei a pegar jogo da locadora foi o meu Sega Saturno, né? Eu tinha um problema muito sério que eu nunca conseguia virar nenhum a tempo. 2 dias jogando, eu nunca conseguia zerar. Eu sempre tinha que entregar antes, era o famoso dilema das locadoras. Não sei se você já passou por isso. Não, Alex Kidd, né, no Master System, eu tentei várias vezes na locadora zerar, mas o pessoal sempre pegava o meu save. Porque eu tava muito avançado no jogo, né? Por exemplo, eu jogava durante um período do dia pra tentar zerar, ficava lá 4, 5 horas tentando zerar. Aí eu não conseguia. Aí sempre tinha um Spela que ia lá, pegava o meu save, né? Sabia que tava bem avançado e ia lá e zerava, entendeu? Aí eu nunca cheguei a... Não, lógico, anos depois, mais velho, né? Eu fui pegar Alex Kidd do Master System, né? O Miracle World, e zerei. Inclusive tem até uma versão nova pro Switch, né? Que é um remake do jogo. Eu também já peguei e zerei, mas na época mesmo eu nunca consegui zerar Alex por causa disso. Nesse sentido aí, eu sinto muito te dizer, mas isso aí era o famoso, se eu não consigo, você também não consegue. Sempre que a gente pegava uma fita, o objetivo era pagar o save que tivesse mais avançado. Não é, Sérgio? Sim. Em locadora, a galera não respeitava, não. Pegava o memory card que tava lá e adeus. Isso quando você tinha o memory card. Porque eu lembro de ter zerado, assim que eu tive um PlayStation, eu zerei Resident Evil 2 sem memory card. Nossa. E eu não... Não era muito não. O negócio todo era... Eu não conseguia jogar o modo B. Quando você terminava com o Lee ou com a Claire, você precisa salvar para você poder ter o lado B. E aí eu nunca vi o lado B. Aí até que um amigo meu emprestou o memory card, eu fui, fiz a gravação, consegui jogar o modo B. Mas, nossa, ficava na mó secura, era bem legal. É meio complicado falar qual é o meu jogo favorito. Se eu for pegar da minha infância, eu vou dizer que o meu jogo favorito é um jogo extremamente desconhecido, que é o Magic Carpet 1001. Acho que a maioria das pessoas nem ouviu falar. Master System, né? Magic Carpet de Nintendinho? De Nintendinho. Não, aí não é 1001, é Magic Carpet só. 1001 é uma versão pirata. Não.
o meu tinha 1001. Se ele era pirata, eu não sei. Porque é só Bad Carpet. Era um joguinho, tipo, quase um joguinho de aviãozinho, né? É tipo isso. Eu gostava dele, cara. Eu, pra falar a verdade, que deu um trabalhão pra conseguir essa ROM depois de muito tempo. Eu gostava dele porque era interessante. Eu acho que foi o jogo mais desafiador na época que eu peguei, entendeu? E seu videogame era qual? Eu tinha um Dynavision 4. Nunca consegui meter a mão no Nintendinho. Dynavision 4 radical. Não. Ainda. É aquele que tinha Radical grandão, né? Era grandão, né? Ele não era tão grande. Ele tinha 2 slots. O slot pra japonesa, fita japonesa, né? E americana. Sim. Era isso. Igual que eu tinha. Eu tinha um desse aí, só que era todo preto. Era Então, exatamente assim. Detalhe roxo em cima, é uma loucura. Parecia um videogame de açaí, né? Eu vou tentar falar aqui. Assim, o jogo que mais me marcou foi assim um jogo de arcade de fliperama que foi Street Fighter 2. The World Não, Warrior. Street Fighter 2, pra mim, a Primeiro- melhor versão de Street Fighter é o 2, cara. Cara, aquilo ali, pra mim, sabe que é algo assim, você explodir cabeça. Você tá na sua casa. Hoje em dia, a gente tem a ponta do lançamento, a gente tem a ponta da tecnologia na sua casa. Mas naquela época, não. Naquela época, a tecnologia tava nos fliperamas. Então, Sim. em casa eu tinha, sabe o quê? Eu tinha aquele box de Atari. Tinha 2 bonecos que fazia assim com o braço. Lango-lango. Sim. Aí, O Pirata fez live disso, cara. O Fábio Simão, nesse box. Nossa. então, Imagina. cara, mas na época era legal, era Activision, era legal. Quando eu cheguei no fliperama pela primeira vez, cara, vi aquele Street Fighter 2, aquela tela mega colorida, aqueles personagens gigantes. Pra mim, aquilo ali era quase real, sabe? O Blanca, o Blanca dava medo. Hoje em Blanca, dia é é. um personagem comum, mas eu olhava pra aquilo lá, achava um monstro horroroso. O Akuma também. É verdade. Mas o Akuma é mais pra frente, o Akuma é lá pra 94. É Mas o 0, né? Eu acho que o Akuma Fighter aparece no 2, 0, né? Você falando Sim. bem, Fighter 2, ele realmente... Ele foi, né? Que eu lembro que a gente fugia do colégio depois da aula, corria sim. e vinha aquela molecada toda no fliperama. Uma coisa que... Pegava o troco do pão. Troco do pão, pão, vai lá, Pegava o troco. Não tem troco, não. Aí você tá cheio de moedinha. Eu lembro a primeira vez que eu joguei Street Fighter 2 no fliperama, eu era novinho. Eu peguei um trocadinho da minha mãe lá na estante lá, catei as moedinhas, fui lá, escolhi, fui lá, foi eu mais uns 4 amigos. Aí chegando lá, meus amigos, bota esse aqui. Aí ele falou, esse aqui é o fortão, era o Zangief. Só que o Zangief é todo lesado, tudo isso aqui. Lesado, Só porque ele era forte, o pessoal achou que ele que era o cara que tinha que escolher. Rapaz, botei Zangief. Peguei Dalsin só naquela pesada de longe, assim, pá! Perdi a ficha na hora, voltei pra casa chorando. Arrasado que eu tinha perdido o coisa. Mas meu primeiro videogame foi o Super Game CCE. Alguém conhece aí? Eu conheço. Não, eu já vi, em locadora, né? Clone, No tipo. ele era o clone do Atari, do 2600. Porque, além de compactozinho, ele era um Atari muito bonito, assim, perto daquele trambolhão do Atari 2600. E esse é o que tinha um controle tipo manche mesmo, né? Se eu não me engano. O controle dele era um manchezinho, tinha um manche botãozinho assim, ó. amarelinho. No botão. Isso. Eu vou falar uma coisa com vocês. Vou até mandar pra vocês aí. Eu zerei Ninja Gaiden do Nintendinho com controle de Dynavision 2. Aquele controle manche, assim. Nossa senhora. E Mario Bros 1. Imagina a bagunça que não é, né? Tipo... Cara, hoje eu me pergunto como eu consegui zerar aquilo. Porque hoje em dia eu não consigo. Impossível. Ninja Gaiden, né? Ah, impossível. Não dá. Eu jogava Mega Man, jogava Ninja Gaiden, o Mario, Castlevania, tudo com aquele controle. O Start Select era atrás, era uma coisa horrorosa. E eu quero passar a bola para Danilo aí. Qual o seu jogo mais desafiador? Cara, eu tentei zerar com o meu primo Battletoads. Nunca consegui. Na minha rua chamava Eu já zerei sozinho, várias vezes.
todo final de semana eu pegava sozinho, Battletoads, zerava. Agora, com outra pessoa, cara, era insano você jogar de dois. Como é que você passava aquela parte das motos na água lá, cara? Passava. Não, Aquela parte é o mais fácil. Se você for ver o jogo mais fácil... Não, mas é isso que eu ia falar. Aquilo lá é repetição, erro e acerto. Não, eu achei fácil desde a primeira vez que eu joguei, Sérgio. Não é. Achei fácil. Não é Não. Controle de Dynavision, não. Acredita ou não, eu achava fácil. A fase que eu mais achava difícil, ainda mais de dupla, era a da cobra. Porque da cobra, você, quando você tava com outra pessoa, você tinha que fazer. Tinha que ter um sincronismo. O negócio era no igual eles falam, né? Pixel perfect. Se você errar qualquer milímetrozinho, você cai, mano. Entendeu? Você caía, ainda mais de dupla. Você tinha que fazer quase que perfeito junto com outra pessoa. Então, assim, o jogo em dupla é quase impossível. Quase impossível, bicho. Agora, sozinho dá pra você decorar, igual você falou, Sérgio. Sozinho dá pra você cronometrar o que você vai fazer, o que o inimigo faz, como é que a fase vai. Mas depender de outra pessoa pra isso fazer junto com você, cara, nunca consegui, bicho. Inclusive, esse primo que jogava comigo, ele era melhor do que eu. Mas quando a gente jogava junto, não sei, não dava certo. Tipo, a gente passava da moto da fase da moto. A gente passava daquela fase da montanha. Da fase da montanha que muita gente achava difícil. Eu e meu primo passava ela fácil. Agora chegava na fase da cobra, a gente morria. A gente não conseguia passar. Porque era no Pixel Perfect. Ele é muito punitivo. Ele é um jogo que, se você não decorar aquilo tudo em detalhe, cada movimento pra fazer as coisas, ainda mais pra dois, você tem que jogar pra você e pra outra pessoa. Exato. Era a rixa de quem ia pegar os spoiler. Não, outro jogo difícil era Ninja Gaiden, né? Que te punia também, né? Só que eu achava Battletoads muito mais difícil que Ninja Gaiden. Eu zerei Ninja Gaiden na última live que eu fiz. Eu vi você gerando, eu acompanhei essa. Ninja Gaiden. Né? Mas e Denise? Denise, agora eu tô sabendo que ela é gamer também? Sim, um pouquinho, pelo menos. Então, assim, o jogo mais difícil pra mim, que eu tinha dificuldade quando eu peguei um Nintendo, porque eu acostumado com o Dynavision, né? Então, quando eu peguei o Nintendo, que eu fui jogar o Top Gear, eu tava totalmente perdida pra poder entender os comandos, né? Porque tem toda a questão de você direcionar o carro. E eu sempre ia batendo as primeiras vezes. Depois eu fui pegando o jeito. E assim, eu fui aprendendo também com Mortal Kombat e Street Fighter. Aí fui pegando o jeito e descobrindo até as armas de alguns personagens da época. Aos pouquinhos, apanhando. Mas aí eu consegui descobrir e até ganhei de alguns primos meus na época. Olha, cara, recentemente, vamos para os jogos um pouco mais modernos aqui, né? Do nosso tempo atual, né? Pô, eu joguei Bloodborne, cara, aquele jogo que é dos mesmos criadores do Dark Souls, Demon Souls. Demon Souls. Nossa, mentira. Vi gente zerando 10 horas. Eu levei 100 e poucas horas lá. Mas eu zerei. Eu fiquei assistindo lá. Vou zerar. Eu vi gente zerando esse jogo com guitarra. Dark Souls de dança. Nossa senhora. Você tá doido. Humilhado. Existem pessoas que fazem coisas assim que eu fico... Eu achava que eu sabia jogar videogame. Até o dia em que eu comecei a ver uns vídeos de speedrun, de coisas assim, que eu falo, gente, o cara zera Ninja Gaiden sem tomar um dano. Não, você... eu vi um cara fazer algo impossível, gente. Vocês já ouviram falar do GDQ, né? Que é campeonato que tem speedrun e tal. Um cara foi no GDQ de 2018 e zerou Battletoads vendado e sem tomar dano. Vendado e sem tomar dano.
Ué, teve a questão. Não, inclusive a fase da moto. Ele tava vendado, ele passou ela sem tomar dano. Eu falei, não é isso possível. com os amiguinhos. Não é. Jogava Street Fighter 2 vendado. Eu fiquei olhando pra trás do cara. Eu fiquei olhando pra trás do cara pra ver se alguém tava jogando. Porque eu achei que o cara tava vendado na frente e alguém atrás dele jogando. Porque eu pensei assim, não é possível, cara. Não é possível que esse cara tá zerando vendado. Tem não é louco possível. pra tudo. Tem gente que zera Ninja Gaiden com controle de CC, né? Eita. Nossa senhora, tá doido. Um detalhe, ainda tem que Tá doido. botar um parêntese aqui. Ele é o único dono do Dreamcast 2. Aqui na... Opa! Dreamcast Dreamcast 2, rapaz. Ó. Esse cara tem um Dreamcast 2. É porque isso aí foi o seguinte, deixa eu explicar isso aí. Eu antes de ter esse Dreamcast 2, eu montei um Sega Saturn PC. Não sei se você chegou a ver. Não, esse aí não. Eu peguei um Saturn e tirei tudo de dentro e montei um PC dentro dele. Aí ficou um PC ultra compacto, né? Ficou um PC Saturno. Aí eu não esqueço o dia que eu tava jogando Tomb Raider. Que Tomb Raider novo? Quando refez ele, o remake. Sim, Shadow of Tomb Raider. Não, o primeiro. Raider. Aquele da ilha. Rise, né? Rise of Tomb Raider. Né? Não, esse aí não, a ilha. É o Tomb Raider, o nome dele é Tomb Raider. Ele é um reboot mesmo. É um reboot, isso. Aí eu tava jogando, aí chegou o filho de um amigo meu lá do apartamento que eu morava, olhou assim, parou, ficou olhando, ele, caramba, que videogame é esse? Aí eu, isso daí é um Sega Saturno, é de 96. Ele olhou, nossa, o gráfico dele é bonito, né? Aí eu tive que parar pra explicar ele, falar, não, isso aí é um PC que tá aqui dentro e tal. Mas ele, tipo assim, garoto tem uma certa idade, a gente que tá acostumado, enfim, cresceu junto com os videogames. Eu, por exemplo, meu primeiro videogame foi o Atari, depois eu tive o Dynavision, depois eu tive o Super Nintendo, o Mega Drive, e por aí vai. Tem muita molecadinha que nunca ouviu falar, nunca viu Saturno, nunca viu Nintendinho. Assim, vê pela internet, coisa assim, mas pessoalmente, assim, é raro, é difícil. Mas pode continuar aí, Elcio. Eu tava comentando o seu jogo difícil aí. Cara, meu jogo difícil é meio complicado. Eu não sei assim, exatamente um jogo que eu... Fala aquele que você gostaria de ter zerado, mas você tentou o máximo que pôde e não conseguiu. Eu queria ver o final desse jogo. Não, na verdade eu já vi o final, só que acho que o que mais me deu de cabeça foi o primeiro Mega Man, cara. Acho que me deu mais dor de cabeça ele. Eu sempre achei confuso o sistema de colisão dele, né? É complicado. O que me irrita é o personagem tá aqui, tomou o hit, daquela paradinha pra trás. Exato. Aquilo me irrita. Injusto, na verdade. Não, outra coisa que me irrita no Mega Man, não é só no 1, é em vários jogos do Mega Man, é que, por exemplo, você vai pular pra outra plataforma e às vezes você cai. Tipo, você não errou o pulo, você sabia que você tava pulando no lugar certo pra atingir o lugar da plataforma, né? Mas o jogo fazia você morrer, por exemplo, você chegava na pontinha da plataforma, caía, né? Eu achava isso muito... Isso é uma coisa que hoje em dia pode até ser discutido, porque antigamente os jogos, eles eram... O pessoal fala assim, antigamente era muito mais difícil do que hoje. Hoje é tudo muito fácil, muito molezinha. Só que aí é o seguinte, o jogo, além de ser difícil na época, ele não era, às vezes, tão bem otimizado ou programado para a diversão. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo básico. Vocês já jogaram aí Rayman Legends? Sim. Joguei. É um jogaço, não é? Jogaço, é diversão pura, música, pura. tudo. Jogabilidade dele é perfeita. Tipo assim, você consegue fazer a mesma coisa de maneira diferente. É muito insano, não, muito as louco. Músicas, você jogar conforme a música, eu achei isso genial. Sim, entendeu? Sim, genial. Aí o que acontece? Você pega um Rayman antigo, entendeu?
ele é mais lento, ele é mais cadenciado, aquele passo e tudo mais. Cadenciado, só que aí é o seguinte, só que aí o que acontece? Hoje em dia, se você pegar um Rayman, pegar ele pra zerar ele completamente, do início ao fim, com todas as coisas, o jogo te pede pra você sempre estar recuperando moeda, pegando item, papapá. Isso aumenta, prolonga o jogo. Agora tu pega um jogo, estilo Battletoads, que a gente estava falando, e você sabe jogar ele do início ao fim. Você termina ele em 30 a 40 minutos. Sim. Você tá entendendo? Ou até menos. Então, parece que eles usavam da dificuldade pra prolongar o jogo. Né? Pra prolongar o jogo. Prolongar a experiência, né? Pra prolongar a experiência. Até porque tem uma série também na Netflix que mostra sobre isso, que eu até assisti, que fala sobre o mundo dos games. É bem interessante. E tem uma na HBO também, que é falando sobre consoles, aproveitando aí, que tem tudo a ver com o assunto. Pronto, completando aqui a informação da série que eu falei, o nome é GDLK, tá aqui a capa dela, ó. Não sei se alguém viu, porque fala de toda a história sobre os videogames. É ótima essa série. E da HBO Max é sobre consoles, que também super recomendo assistir as duas. Eu vou falar aqui do jogo pra mim, que é um jogo que pra mim foi uma decepção na época, que foi o Simpson versus Espaço Mutantes. Nossa! De Nintendinho. Nossa senhora. Aquilo ali, eu tive duas decepções. Uma foi porque eu tinha acabado de vir do fliperama e tinha aquela máquina do Simpson. Não sei se vocês já viram essa máquina. Com 4 players. Sim, eu já tinha jogado nela. Aquilo ali era maravilhoso na época. 4 players, aquele jogo de pancadaria de rua, blá blá blá. Aí eu cheguei na casa de um amiguinho, o amiguinho chegou, aquela fita cinza de Nintendinho original, aí tava o Bart assim na capa, com spray, eu falei assim, cara, você tá com Simpsons, me empresta. Ele emprestou, eu corri pra casa pra jogar. Cara, que decepção, que jogo horroroso. Nossa. E detalhe, você tinha que saber inglês pra jogar o jogo. Sim. Porque o jogo chegava pra você e falava assim, pinte todos os balões de roxo. Eu lá sei o que eu tinha que fazer no jogo, então... Isso daí também era uma coisa que jogava contra nós na época, a língua. A língua. Verdade. Pessoal, assim, o inglês hoje em dia até vai, você consegue. Agora, eu achava raçudo a gente jogar jogo em japonês. Sim, eu jogava jogo japonês. Teve gente que zerava Final Fantasy VII em japonês. Não, eu zerei Pokémon Red em japonês, né? Igual eu falei pra vocês, eu zerei. Mas, por exemplo, Pokémon eu achava a mecânica dele até simplificada, né? Não tinha, por exemplo, se você sabia progredir daquela forma como se colocar os menus de Pokémon, você testava os golpes dos Pokémons pra ver o que era cada um, né? Por mais que tava em japonês, tinha essa facilidade, né? Os jogos era até mais fácil. Né? Então, assim, os jogos de RPG clássico, assim, era muito difícil de japonês, cara. Nossa. Era terrível, cara. Nossa. Tinha muito jogo. Não, mas Pokémon era simples, né? Não era complicado. É que a gente. Era você progredir indo de cidade em cidade, né? Você upar os Pokémons ali. Não tinha uma dificuldade igual, por exemplo, Final Fantasy. Final Fantasy em japonês. Impossível. Possível. Mas presta atenção, a crítica da galera hoje em dia é o seguinte: o jovenzinho olha ali e fala assim: o jogo nem em português tá, não vou jogar. Pelo amor de Deus. E antigamente você chegava na loja lá. Né, gente? Eu zerei Resident Evil 1. O meu primeiro Resident Evil 1 que eu joguei foi o Resident Evil no Saturno. Era Biohazard, né? Que é japonês. Cara, eu só passei daquela parte dos quadros, que você tem que ver o negócio do mais novo ao mais velho, com revista. Porque não tinha como você traduzir japonês ali, não tem como. Era impossível. O resto do jogo, tranquilo, que era mais intuição, de pegar a chave ou abrir o medalhão. Mas quando você precisava da língua, era complicado. Só revista pra salvar. A grande verdade é que a gente que jogou os anos 90, a gente era bem guerreiro. Essa é a verdade. Guerreiro. Não, Porque hoje em dia jogadores raiz. Em todo lugar, tem nos canais também de game também que falam sobre isso, então já ajuda também, porque tudo que vier informação, então tudo ajuda a conseguir zerar um jogo.
Que antigamente Não, a gente por mais que tá em inglês os jogos, né? Você bota no YouTube pra ver, pronto, acabou. Tipo, E os jogos estão mais. Os jogos estão mais voltados para ação e entretenimento hoje do que. Tipo assim, é quase uma coisa cinemática, assim, né? Tipo, é só pra mostrar Sim. uma história e tal. Pô, Sim. o Last of Us, que o pessoal elogia muito, eu joguei todos eles, né? Mas assim, eu não acho dificuldade nenhuma, assim, pra mim é. Não é difícil, Vai não. lá, tiro. O The Last of Us, ele é uma história interativa. Ele é uma... Sim, é. Não, é um filme. filmaço, É um uma filme. história É um filme que você tá jogando, né? E eu filme não tô que você tá falando isso pra jogando, criticar, né? não. Não tô falando Não, isso eu pra gosto criticar. do jogo, eu gosto do jogo. Acho bom. Desde que seja bem feito, cara. Eu tô falando assim, se a história for bem feita, tá tranquilo. Passa tranquilo. Ainda mais o The Last of Us, que é bem competente, tanto ele quanto o God of War novo. A Sony, ela tem o mérito de trabalhar muito bem as IPs dela. E é coisa assim de a pessoa quer aquele jogo, só compra um videogame pra jogar aquilo ali. Tipo assim, eu compraria um PlayStation pra jogar aquilo ali. Porque impulsiona mesmo. É incrível, é incrível. Mas eu vou dizer uma coisa, eu acho que tem um mérito nesses jogos, sabe? Porque assim, esses que são mais entretenimento de hoje em dia, eu particularmente, minha opinião pessoal é que eu me divirto muito mais jogando eles do que assistindo um filme, sabia? Assim, eu sei que, assim, parece meio, né, assim, antigamente a gente jogava, mas era uma coisa diferente, assim, entendeu, né? Porque eu falo assim, que você tenho se uma envolve crítica. tanto na história, né? Eu tenho uma crítica em relação à criançada de hoje, que eles veem mais o youtuber jogar do que às vezes eles mesmos jogar. Na nossa época até tinha um pauzinho. né? Não vai na questão de descobrir, Assim, né? eu acho assim, é legal você ver pra você conhecer e querer jogar, entendeu? Mas só que Sim. eu vejo, tem muita criançada que tá ali e quer ficar só assistindo o carinha jogar. E tem jogos que não tem um início, meio e fim. Eu não sei até hoje como funciona Minecraft. Eu não sei se Minecraft tem história. Eu não sei se Minecraft tem um objetivo. Eu não sei. Parece que os bonecos estão sempre montando casinha, fazendo coisinha, mas não tem. Nem igual um GTA. Você pega um GTA e bota um GTA na mão de uma criança. Mas eu vou. Ela vai ficar passeando a cidade inteira. Mas ela não vai fazer missão. Eu vou te Pode ir dizer lá. uma coisa sobre Minecraft, que é o seguinte, eu sempre fui muito crítico a Minecraft. Sempre achei assim, pô, jogar uma porcaria. Até o dia que eu resolvi experimentar Minecraft. Minha esposa até me zoa, porque eu fiquei aqui quase uma semana jogando esse jogo. E eu entendi Explica pra nós. por que o Minecraft é tão legal. Só que, apesar de ele não ter uma história definida nesse sentido, ele é um jogo que você basicamente cria uma história dentro dele. O que você for... sandbox. Exato, você tem uns elementos básicos ali, mas o que você for fazer, castelo, coisa e tal, ele estimula tanto a sua criatividade que ele te remete um pouquinho aos jogos antigos. Porque a gente tem uma boa lembrança de jogos antigos sabendo que a história era rasa, o jogo tecnicamente era curto, se você soubesse, como você mesmo falou. É porque você criava uma história na sua cabeça. Os jogos agora, você basicamente não cria história. Você não tem esse gasto de energia para criar uma história. Já tá pronto. Você só vai interagir. Entendeu? E eu acho que o grande mérito do Minecraft é esse. Você cria um mundo ali. Pra quem gosta de RPG, que gosta de criar mundos fantasiosos, o Minecraft ele é um prato cheio. Eu falo que antes... Minecraft você cria a mecânica, você cria Não, Sérgio, Elson, Sérgio, eu joguei um mod de Minecraft de Skyrim. Um cara fez Skyrim inteiro no Minecraft. E eu joguei. Quer ver um exemplo? A Fiocruz, aqui no Rio, ela criou basicamente o prédio dela, todo o campus dela no Minecraft. Com detalhes. Nossa, que bacana. Não, sim, criar eu sei que você pode criar o que você bem entender, mas eu tô falando no sentido de história. Não, tem história, tem história. Personagens. E durante o dia, coisas, à noite aparecer algumas criaturas. Ele não tem uma história linear, tipo assim, vai ter um chefe. Ele é basicamente um jogo infinito. Você vai criar coisas dentro dele. E eu acho que essa questão é quase como você tivesse um Lego na sua mão.
você vai criando objetos com Lego de acordo com a sua imaginação. Você não tem uma história de Lego. Então eu acho que é por isso que muitas vezes você gasta tanto tempo ali. É que nem você brincar de carrinho, que você tem um monte de carrinho que vai criar um estacionamento. Exato. Acho que Lego que define melhor, assim, porque é exatamente isso, é aquela coisa. Eu joguei um pouco Minecraft também, joguei assim por uns dias, assim, pra ver como eu quero e tal. Posso dizer que talvez pra criança ele é um jogo muito inspirador. Pra adulto talvez seja um jogo anti-estressante, relaxante. Você não tem o que fazer, você vai jogar descompromissado. Você vai criar armas, vai criar itens, vai criar armadilhas, vai domar animais. Basicamente você tem a interação completa com o mundo. Entendeu? Teve um cara que conseguiu perfurar um poço e atravessar basicamente o planeta do Minecraft. É uma coisa, é bem louco, é interessante. Mas aqui, só caminhando pro final, eu vou fazer aqui, eu queria falar um pouco dos jogos decepcionantes pra mim. O Sérgio já falou um que era tecnicamente decepcionante pra ele. Pra mim, dessa nova geração, acho que o jogo mais decepcionante que eu já tive foi o Devil May Cry. Isso porque eu sou muito fã. Qual Devil May Cry? O último lançado? O reboot? Não, o reboot até que eu gostei. Eu acho que pra mim decepcionante foi o último, que eu virei em... o 5. 5. Mas em que sentido? o Sentido de 5. história ou sentido de jogabilidade? Não tem história. Basicamente a história dele é... Não tem história. Porque se você... Já jogou, já? Não. Eu já, assim, eu tenho ele instalado aqui, mas nunca joguei. Então, eu tenho ele, até fiquei... Eu sou daquelas pessoas que instalam jogo e nunca jogam. Eu fiquei triste porque eu comprei ele quase no lançamento. Que eu sou... Cara, eu sou muito fã de Devil May Cry. Eu tenho todos os Devil May Cry aqui. Eu fiquei muito triste porque eu achei ele muito fácil. Ele é muito fácil. E a história dele é pífia. Não tem história no final. Você já botou no difícil? Já. Porque tem gente que bota no fácil pra jogo, cara, fácil demais. Não tem coragem de chegar lá e botar no extreme hard. Eu virei a primeira vez e falei, não é possível que seja tão fácil. E depois eu fui coisa que, tipo, eu achei ele simples demais, entendeu? As mecânicas dele são confusas. Não é que sejam confusas, elas são... Você não tem vontade de upar, fazer melhorias no seu personagem. Principalmente quando você joga com o Nero. Você não tem coisa. Tipo assim, basicamente eu virei todo o jogo sem fazer um upgrade no braço dele. Que ele tem braços mecânicos. Eu não fiz. Eu não tenho vontade, porque não precisa. Eu não tenho muita paciência com um jogo quando ele... Eu acho assim, todo jogo tem que ir progredindo. Você começa simplão. E aí, aos poucos, você vai ganhando evolução e vai crescendo e vai evoluindo. O Super Metroid é um exemplo de jogo assim. Você começa simplão, meu amigo, no final você tá fazendo 1001 coisas. Eu não gosto de quando o jogo começa simples e logo na primeira fase ele vai te socando de coisa assim, do nada, cara. Eu falo, calma, deixa eu entender pelo menos o que tá acontecendo aqui, porque você vai... Eu não sei se o Devil May Cry deve ser assim. Do nada, cara. Eu joguei um jogo desses com aquele... O pessoal elogia muito, fala muito bem dele, aquele Ori and the Blind Forest. Muito bom, muito bom. Todo mundo fala, o jogo é maravilhoso, isso aqui. Eu não consegui, cara. Eu olhei assim e falei, gente... Aí vem uma pedrinha, aí vem um texto gigante pra explicar aquela pedrinha, o que ela faz. Eu não tenho paciência, às vezes, pra ficar lendo as coisas. Demais, tem história. Ele é muito lento. Você quer um exemplo que eu gosto do mesmo estilo, mais ou menos, de jogo? Que eu adoro, eu acho sensacional, simples e sensacional. Limbo. Sim. Limbo. Muito bom. Eu tenho ali Já jogou Journey? Journey, eu chorei com Journey. O Journey, outro. Nossa, cara. O ali, jogo... Existem jogos... Não, a gente tem que fazer uma live sobre os jogos emocionais, não? Como é que eu posso dizer a palavra? Indies. Reflexivos. Jogos que te tocam. Jogos que você fala assim, cara, o final desse jogo... Não, Valiant Hearts também, da Obiart. Pra mim é... A história de uma guerra, né? Eu acho que não sei se é a primeira ou a segunda. Mas a história... da guerra. Mas, aí não foi eu que chorei, foi a Sânia que chorou. Mas lembrando, gente, que agora segunda-feira a gente vai ter um podcast com um cara que também é especialista nisso, que é o Luiz Miguel.
É o cara, o criador da revista Muito Além dos Videogames. E quem tá assistindo aqui, saiba que a gente vai ter um podcast exclusivo lá no Spotify. Então fica atento aí nas redes sociais, galera.